dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele Senhor maravilhoso que o Pai o elegeu como único mediador entre Ele e nós, a humanidade, para nos beneficiar, para nos salvar, para nos ensinar, para nos capacitar com dons, com discernimento, nos trazendo conforto, refrigério, consolação nos momentos de dificuldade. A Deus, por Cristo, seja dada toda a honra e toda a glória. Meus amados, hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica semanal, bíblica diária, né? A lição dessa semana, a lição 10, tem como título Livres da Lei da Carne. Da lei da carne, né? Paulo vai usar esse termo aí, lei da carne, e a gente vai estar buscando entender que expressão é essa, por que Paulo usou isso, que explicações ele deu, usando comparações importantes para que o homem entenda as questões espirituais profundas vindas da parte de Deus. Ontem, no domingo, nós vimos aqui o verso síntese, né, que diz que quando todos nós estávamos na carne, ou seja, vivendo as paixões da carne, né, pecando, né, aí esse pecado operava em nossos membros, né, promovia em nossos membros a morte, os frutos da morte. Vimos também ontem, nos versículos 2 e 3 do capítulo 7, quando Paulo vai pegar uma exemplificação sobre lei da carne, quando ele usa marido e mulher, usando aquele termo, serão uma só carne, né? O termo da carne, as leis da carne, as leis que regem a carne, né? Desde o princípio, quando lá no Gênesis Deus diz que o homem e a mulher seriam uma só carne, né? Uma só carne. E ele diz que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver, porque ela está presa à lei do marido, que está vinculado à carne. Olha que coisa interessante, né? E aí, quando o marido morre, a carne morre do marido, ela está livre para se casar com outro marido. Querendo dizer o seguinte, quando o velho homem que é carnal morre, esse homem agora está livre, a nova criatura está livre, viúva, né? Ressuscitado, para casar-se com Cristo, o verdadeiro noivo, uma nova criatura. Paulo usa essa comparação muito interessante. E dando prosseguimento a isso, hoje nós temos aqui a pergunta 3, que diz assim, de que lei Paulo está se referindo? A lei do decálogo ou a lei da carne presa ao pecado? Vamos ver aqui, o verso 4, ele diz assim, ó, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Esse aqui é o versículo 4. O versículo 2 e 3, ele está falando da lei do marido, da carne, que é a carne da mulher pertence ao marido, o marido com a sua carne adentra a carne da mulher para que se torne uma só carne. Ele está falando desta lei natural, a lei da carne. Olha que coisa interessante. Aí aqui ele diz bem claro o que a gente comentou anteriormente, que o homem que matou o velho homem, que se tornou a nova criatura em Cristo, Paulo diz, vós estáis mortos para a lei do corpo, ou a lei pelo corpo de Cristo. Olha que coisa linda. Então, para que nós possuamos o corpo de Cristo e a gente seja como uma noiva, que seja um com Cristo em espírito, é necessário que o velho homem esteja morto para a lei do corpo, aquela lei da carne, aquela lei natural, que ele tem a necessidade de comer, beber, ter relações sexuais, né? A necessidade que ele tem de comer pode
colocar na cabeça dele, quando não tem o que comer, a necessidade de que acha que precisa de roubar, de tomar e transgredir, né, a verdadeira lei de Deus, fazendo mal ao próximo, roubando o próximo, né? Então, Paulo vai citar bem claro aqui, por isso que ele usa os versos 2 e 3, falando de marido e mulher, quando Paulo não está entrando nos méritos aqui de casamento, divórcio, novo casamento, como muita gente se utiliza desses versos para fazer isso. O contexto aqui é outro. Paulo quer dizer, está usando apenas como exemplificação de forma muito superficial, comparativo, para pegar apenas dessa relação o contato sexual, o contato carnal entre o homem e a mulher, que é o que realmente configura o casamento, é quando o homem adentra a mulher, né? Ele está pegando este exemplo para mostrar que, do mesmo jeito que uma mulher, quando o seu marido morre, por que ele está usando a mulher? Porque mulher aqui é a igreja, ele está escrevendo a igreja. Quando o marido morre, ela está livre para casar com outro. Ele está dizendo, o velho homem morre, o velho homem que estava preso, casado com o pecado, com o diabo lá, o pai do pecado lá, morreu, agora ela está livre para casar com outro. Agora ela só pode casar-se com Cristo se for uma nova criatura, ressuscitada em Cristo Jesus, uma nova criatura que renasceu, né? Como ele disse lá, Nicodemos, tem que nascer de novo. E olha que beleza, né? Que beleza essa explicação aqui que o apóstolo Paulo está dando aqui, né? Então, se está morto para o velho corpo, para o velho homem, para a velha vida, aí ele diz assim, agora você precisa ser de outro. Quem é o outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é que ressuscitou dentre os mortos? Está se referindo aqui a Cristo. Por que ele está se referindo a Cristo? Porque no capítulo 6, do versículo 2, 3, 4 e 5, que nós acabamos de ler nas lições anteriores, ele diz que todos nós devemos ser crucificados com Cristo pelo batismo e ressuscitar com Cristo na sua ressurreição, usando ali a figura do batismo, usando mais uma figura. Quando o homem afunda nas águas, ele está morrendo para o mundo, e quando ele sai das águas, é como se ele estivesse ressuscitando para ser uma nova criatura em Cristo. Ele continua agora utilizando a figura do casamento, a figura de marido e mulher, para dizer que agora nós, matando o velho homem, estamos livres para casar e viver com Cristo. Por que ele diz isso? Ele vai dizer que no final do verso ele vai concluir dizendo, a fim de que demos fruto para Deus. Olha, nós só podemos dar frutos espirituais para Deus se o velho homem morrer e a nova criatura nascer em Cristo para se casar com Cristo, para viver com Cristo, para pertencer a Cristo como uma mulher pertence ao marido. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim, a nova criatura em Cristo morre para a desobediência ou essa nova criatura morre para a obediência? Muito clara a pergunta, né? Ou seja, o velho homem que morre, ele está morrendo para o pecado, para não pecar mais, ou ele está morrendo para não guardar mais a lei, por exemplo, dos 10 mandamentos, que muita gente hoje, muitas igrejas, estão ensinando completamente equivocado, dizendo que esta lei passou e que não precisa guardar mais ela. Você tem que morrer para esta lei. Olha, você tem que morrer para a desobediência ou morrer para a lei da obediência? É uma pergunta muito importante, porque tem muita gente torcendo esse texto do apóstolo Paulo, colocando na boca do apóstolo Paulo palavras que Paulo não está dizendo. Na verdade, estão torcendo, dizendo o contrário daquilo que Paulo está dizendo. Né? Então, vamos ver aqui no versículo 6 o que Paulo diz, né? Mas agora, temos sido libertados da lei. De que lei Paulo está falando desde o versículo 1? Lei do corpo, da carne e do pecado. Mas agora, tendo sido... Por que foi libertado da lei? Porque matou a velha criatura. Não é porque ele pegou um martelo e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, mas ele matou em si mesmo a velha criatura. Lei do corpo do pecado, lei da carne pecaminosa, lei natural dos desejos carnais, é dessa lei que ele está falando. Mas agora temos sido libertados da lei, ou libertados do pecado, da lei que me empurrava para cometer pecado, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, aprisionados, como se estivesse numa cela de prisão,
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Eita, que coisa linda! O que Paulo está falando da velhice da letra? E em outras partes ele vai falar letra morta. Ou seja, o entendimento gramatical superficial, que é o entendimento gramatical aí é superficial, porque em toda a Bíblia o Senhor está estimulando um entendimento espiritual em cima da letra gramatical. Não adianta você entender só a mensagem gramatical e não entender, por exemplo, a mensagem espiritual em cima dessa mensagem. Querem um exemplo? Vamos a um exemplo do que é a letra morta e do que é o entendimento espiritual desta letra, da mensagem escrita. Está escrito na lei, não adulterarás. O próprio Cristo ensinou isso. Não é uma novidade que eu vou falar aqui. Não adulterarás. Se você pegar uma definição de adultério, a letra morta, ou a base da lei dos homens, que tem que ter uma prova física, tocável, palpável, né? Fora do âmbito espiritual, tem que ter a prova física, prova sólida, é quando o homem se deita com a mulher e ele tem uma relação sexual com ela, proibida. O sujeito se deitou com a mulher do seu irmão, do seu vizinho, do seu próximo, e manteve uma relação sexual. Ele cometeu um adultério. Se ele, na letra morta, se ele olhou para a mulher, não se deitou com ela, não configurou-se o adultério. Por isso que nós temos um registro, dizem até que é tardio, no capítulo 8 de João, que pegaram a mulher em flagrante adultério. Sozinha, adulterando? Cadê o homem que estava com ela? Né? Não trouxeram também. E aí, tem que ter o flagrante, tem que ter a prova cabal, tem que acontecer ali, como dizem os sexólogos, tem que haver realmente a penetração sexual. Se não houver isso, não está configurado o adultério. Tem que ter a conjunção carnal. Ok? Pronto. Mas Cristo disse assim, o que é que está escrito na lei? Não adulterarás. Eu digo que se você apenas desejar a mulher do próximo, apenas não, se você desejar a mulher do próximo, mas desejar com todo o coração e ficar alimentando, fantasiando na sua casa o tempo todo, pensando naquela mulher e tal, e se imaginando, mantendo relações sexuais com ela, você já pecou. Desejar no sentido do coração, querer aquilo a todo custo. Ó, já pecou. Mas isso vai contra o que os rabinos ensinavam, que tinha que ter a conjunção, uma definição de justiça, de coisa palpável, de prova física. Mas não tinha. Então a palavra de Deus está cheia dessas coisas. É o que Paulo está usando o tempo todo aqui, quando ele fala, por exemplo, de novidade de espírito e não na velhice da letra. Eu vou ficar só com uma letra morta. Só tem adultério se realmente o homem se deitar com a mulher e houver uma conjunção carnal. Isso é velhice da letra. Eram que os judeus estavam presos a isso. Até hoje é assim, tem muitos judeus presos a isso. Infelizmente, abrem a boca, só é cultura judaica, só é letra morta, só é costumes e tradições. Parece que o entendimento espiritual fugiu da mente de muita gente que milita nessas religiões aí. Né? O que é que eles fazem quando se cansam? Não, vamos cancelar o Novo Testamento porque vamos ficar só com o velho mesmo, vamos negar Jesus Cristo, vamos negar os apóstolos, vamos negar a Escritura, porque a gente está preso à letra morta. É o que acontece, é um problema gravíssimo, né? Muitas pessoas não conseguem enxergar isso, porque é convencido pela cultura dos homens, e o que tem de rabino, de gente em busca de título, gente querendo se expressar num púlpito de uma sinagoga, de uma igreja, né? Em busca dessas coisas dos homens, nunca saberão o que é novidade de espírito, que Cristo falou, o verdadeiro Messias, que Paulo falou, que os apóstolos falaram em novidade de espírito. A Escritura Sagrada, lá do Antigo Testamento, já dizia, eles não enxergam porque são cegos. O Senhor disse para o profeta Samuel, Samuel, eu não sou como você, como seres humanos. Vocês só veem a aparência. Vocês estão muito ligados à coisa física. Eu não.
eu vejo o coração, eu vejo o espírito, eu vejo a mente desde o Antigo Testamento, que o Senhor vem preparando o povo para a chegada de Jesus Cristo, o Messias, para trazer esta novidade, né? Para que o velho homem morra, a nova criatura nasça. O tempo todo ele está ensinando isso. E é isso que Paulo aqui, no livro de Romanos, está escrevendo à igreja de Roma, composta por muitos ex-judeus, que agora se diziam cristãos, mas que ainda estavam se desmamando, né, das tradições, costumes judaicos, que eles queriam, até de forma inocente, que isso continuasse dentro da igreja. E Paulo enxergava isso, algo que não era frutífero espiritualmente. Inclusive, é por causa disso que muitos judeus hoje odeiam o apóstolo Paulo. O Shaul, que eles chamam Paulo de Shaul, né? É uma grande ameaça à doutrina, porque Paulo escancara aqui e mostra onde está o real problema. Né? A prisão, a letra morta, a velhice da letra, e poucas pessoas conseguem enxergar isso. Infelizmente, alguns que têm discernimento espiritual conseguem enxergar, outros, né, preferem se tornar escravo da velhice da letra, preso à letra morta.